Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui com mais um vídeo do canal Edificando Vidas, trazendo lições da Escola Bíblica Dominical, que traz a palavra de Deus para nos edificar. Nós estamos vivendo uns períodos muito complexos na sociedade, no modo geral, e a palavra de Deus é um caminho que nós, ser humano, buscamos para ser confrontados, para ser consolados, para ser guiados pelo Espírito Santo. Então, o meio do ser humano viver em meio a essas casualidades todas que estamos passando por esse período, dele poder achar um alento, é a palavra de Deus, né? Então, nós estamos passando por essas lições que vem falando sobre o plano de Deus para Israel, uma nação que nós vemos a sua infidelidade com Deus, mesmo Deus sendo fiel a eles, guiando eles pelos caminhos, né, de justiça, e eles procuravam sempre desobedecer a Deus, andar por caminhos tortuosos, se corrompendo, né, olhando as outras nações pagãs e se rebelando contra Deus, apostatando-se da fé e sendo infiel a Deus, né? Mas mesmo assim, Deus, com o seu amor, com a sua imensa e maravilhosa graça dispensada sobre a vida do homem, ele traça um plano divino, um plano através dos séculos para resgatar o homem do pecado e trazer ele para a justiça dele, trazer ele para que ele possa reconhecer quem é Deus e a sua soberania e a sua vontade. Nós vemos como Deus trabalha e tem seus planos para resgatar o homem dessa situação que o homem encontra. E nós passamos por esse período e nós vemos que essa história que nós estamos vendo nesse trimestre, que está baseado no livro de 1º e 2º Reis, é uma história que reflete muito nos dias que estamos vivendo hoje. Estamos vendo uma sociedade perturbada, uma sociedade infiel com Deus, uma sociedade que não confia mais no Deus soberano, uma sociedade corrompida pelo pecado. Mas Deus está chamando-nos a atenção, aplicando a sua justiça, permitindo que algo como essa pandemia acontece, para que o homem venha reconhecer quem é Deus e a sua soberania, e a sua perfeita e agradável vontade e seu amor para com o homem, né? E nós estamos passando por essas lições com os personagens muito interessantes. Nós estamos vendo período de reis, né, em que entrava um rei, saía um rei, e nós vemos que a maioria deles são infiel a Deus, são corruptos, são homens idólatras, né, que não mantêm uma segurança em Deus, uma confiança em Deus. São poucos aqui que nós possamos tirar como exemplo. Mas surge agora o ministério profético, né? Nós vemos 2 homens de Deus, 2 profetas de Deus, e nós vemos na lição passada sobre o profeta Eliseu, Elias com a transição do profeta Eliseu, e nós estamos entrando no ministério de Eliseu, já deixando Elias, porque Elias já passou, Elias, né, o seu ministério já cessou, e agora faz a transição, a sucessão. Elias não está com Eliseu mais, Eliseu agora começa seu ministério, né, só. E agora ele já não é um ajudante, ele já não é um auxiliar, agora ele não é mais o companheiro de Elias. Agora sim ele recebe a porção dobrada, ele recebe o ministério agora, e agora ele, né, vai avançar, né, nesse caminho. Nós vemos a diferença do ministério de Elias e o ministério de Eliseu. O ministério de Elias foi um ministério mais confronto com os reis, trazendo mensagens duras para o rei, trazendo alerta para os reis, né? Já o ministério de Eliseu é baseado muito em questão dos milagres, né? Os milagres e maravilhas que Deus operou. Tanto que nesse contexto aí, Deus usou mais Eliseu do que Elias. Elias usou menos na questão dos milagres, né? Operação de milagres e maravilhas, do que Eliseu. Então nós vemos nessa primeira lição, que vem falando sobre, já especificamente de Eliseu, o ministério de Eliseu, lição de número 7, a verdade prática, ela traz a praticidade da lição e fala que Deus usou e ainda usa
né? O Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã, esse Deus que nós conhecemos, esse Deus que nós estamos vivendo a dia com Ele, que nós temos a intimidade com Ele, relacionamento com Ele, Ele é o mesmo Deus, não mudou, né? E Ele continua sendo fiel conosco e Ele quer nos usar de maneira sobrenatural para que nós possamos edificar vidas, que nós possamos trabalhar com Ele, através dEle, e nos usar para que nós possamos poder realizar o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Então Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta o quê? O comentarista fala, ter fé e confiança no Senhor. Precisa desses dois caminhos, desses dois meios, a fé e a confiança no Senhor, para que Ele vai operar maravilhas. Então, se você não crer no milagre, se você não crê que Deus pode fazer milagre, o que é um milagre? É onde sai do uso natural, é onde ninguém pode resolver mais, é Deus que entra com um milagre, fora do normal, do usual. Deus vai intervir na história, Deus vai intervir na situação, Deus vai prover. Mas isso não quer dizer que se Deus não fizer, Ele não é Deus, Ele continua sendo Deus. Tem um hino aí que fala, se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Então é Ele que faz, é Ele que dá vida, é Ele que tira vida, Ele é poderoso, Ele é Deus, né? E Ele continua sendo Deus. Então nós vemos que o ministério de Eliseu, ele foi marcante nessa questão de ser de acontecimento extraordinário. Muito bem, amados, continuando a nossa fala, do nosso estudo, nós vemos que o ministério de Eliseu foi destacado por vários milagres. No contexto você vai ver milagres extraordinários, milagres que surpreendem o homem, né? Deus surpreendendo, milagres de maravilha, ele tem por esse objetivo surpreender o homem numa situação específica, que o homem não está esperando aquilo acontecer e vai acontecer. Porque o milagre de cura, geralmente você está buscando uma cura, você está buscando um propósito e Deus vai responder dentro daquele propósito de maneira também sobrenatural. Mas nós vemos um destaque importante no milagres de maravilha, é que o homem ele vai ser surpreendido por Deus de maneira espontânea. Deus vai surpreender ele naquele momento com um milagre extraordinário, né? Nós vemos o milagre, o comentarista destaca 3 milagres aí nessa primeira parte que fala sobre o ministério de Eliseu, e vai ter o milagre de Naamã, né? Então, ele vai pegar uma lição só sobre o milagre de Naamã, né? Nós vamos falar na próxima lição. Mas nessa lição ele destaca o milagre das águas que alargaram o vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva, esse é um destaque no ministério de Eliseu, a multiplicação do azeite da viúva, muito conhecido, e a aniquilação da morte presente na panela ensopada servida por um dos servos do profeta. Então, nós vemos ele ponderando esses 3 milagres ali e mostra que nesses eventos, nesses acontecimentos, tem coisas que são importantes para que aconteça isso na vida do homem, do profeta, e que essas coisas venham acontecer, precisa de evidenciar, precisa de ter uma característica, precisa de algo para que isso aconteça, porque Deus vai trabalhar em cima de posição do homem. De jeito que o homem posiciona diante de Deus, se coloca diante de Deus, é que Deus vai trabalhar. Não é de qualquer forma, não é de maneira desorganizada, não é de qualquer maneira que Deus vai operar milagre, não. Precisa de acontecer algo da nossa parte para que aconteça o milagre. Não é só Deus que vai movimentar, não. Nós precisamos de ter algumas características, e destaque aí a fé é uma base sólida e importante para que aconteça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina acontecer um milagre. Precisa da fé, da obediência, e o profeta precisa de ser obediente à voz do Senhor, ele precisa de ouvir a voz de Deus, ele precisa de obedecer a Deus.
Ele precisa ter convicção no Deus que ele serve. Ele precisa de fé e obediência. E outra, unção. A unção, a poderosa unção de Deus sobre o profeta. E isso fez algo que Deus trabalha na vida do homem para que aconteça o milagre. Então, fé, obediência e unção são os destaques que o comentarista coloca aqui como os pontos cruciais para que esses eventos aconteceu na vida de Eliseu. Não foi de qualquer maneira, não foi de maneira rápida, não, precisava dele estar preparado para aquele momento e ele estava preparado, né? Então, fé, obediência e a unção poderosa de Deus, isso trouxe na vida de Eliseu o seu ministério, esse acontecimento extraordinário, de maneira que marcaram a história e até hoje é pregado, até hoje é falado, né, sobre esses milagres, né? E eu queria destacar aqui de três que ele cita aqui, os dois importantes aqui que eu achei para a gente dar uma resumida aí e a gente entender a lição, os propósitos. Sobre Eliseu, aumenta o azeite da viúva. Esse milagre foi sobrenatural. Porque a situação da viúva ali nos chama bastante atenção, porque na época o esposo dela parte para a eternidade e deixa ela com uma dívida enorme. E ela tinha que quitar aquela dívida. E como é que ela ia quitar, sendo que ela não tinha condições nenhuma mais financeira? O esposo deixou ela numa situação difícil, uma situação comprometedora, uma situação que ela não imaginava chegar àquele ponto. E o único meio que o credor tinha de receber era pegar os seus filhos, que era o que ela tinha mais de valor. O que ela tinha de valor eram os filhos. Que deixou de herança para ela, o que ele deixou para ela foi os filhos. E aquela época, naquele contexto, né, que os maridos, que ele deixou ela sem sustento, né, nós vemos que os filhos a dívida deveria ser paga pelos filhos. E os filhos seriam levados como escravo. Olha a situação dela, né, com a dívida, a ponto de perder os seus filhos para a escravidão, né? Então, ela clama ao Senhor e Deus ouve o seu clamor. E Deus atende com o profeta Eliseu, vai para atender às suas necessidades. Olha como é que Deus ouve a voz dos simples, aqueles que estão clamando. Tem muita gente que está clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, está numa situação dessa difícil. E nós, como homens de Deus, muitas pessoas que Deus usa para intervir na história, para socorrer o necessitado, né? E nós temos que ouvir a voz do Senhor. Senhor, tem alguém precisando de mim agora? Tem alguém neste momento precisando da minha ajuda? Talvez Deus quer te usar, mas se você não tiver fé, se você não obedecer, se você não ouvir a voz de Deus, você jamais pode fazer alguma coisa, porque Deus vai trabalhar em cima da sua fé, da sua obediência, da sua fidelidade a Ele. Deus quer te usar, Deus quer me usar, mas de maneira que nós se colocamos na posição que Ele quer. E Eliseu vai até a mulher, né? Aí o comentarista fala, após ouvir da mulher que não tinha nada além, o que ela tinha? Ela fala com o profeta, eu não tenho além de nada, uma vasilha de azeite, eu tenho só isso. Só isso já era o bastante para Deus operar um milagre. Oh, Deus maravilhoso, Deus é soberano. Então o profeta disse a ela que tomasse a vasilha emprestada, pega a vasilha dos seus vizinhos, vai lá, pega mais, porque o milagre vai acontecer. E ela pega, ela vai, obedece à voz do profeta, porque às vezes o milagre que acontecer, Deus manda nós fazermos, e nós desconfiamos de Deus, não temos fé suficiente. E ela teve fé, ela foi lá e buscou, ela não questionou, ela foi lá e buscou mais vasilha. Quanto mais vasilha ela foi buscando, né? A ordem era derramar em cada vasilha disponível um pouco de azeite que possuía, um pouquinho, ó. E aí a medida foram ficando cheia, foi que até
tinha mais vasilha, as vasilhas já tinham sido todas cheias, né? E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter sustento da família com o que sobrou. Olha que Deus. Olha a fé nossa que pode produzir. Olha o que a sua fé pode produzir, ouvinte, amigo. Só crê nesse Deus. Se você está passando por uma situação difícil, se você nesse momento está ouvindo essa palavra de Deus, pode clamar ao Senhor, esse Deus que nós servimos, porque Ele é poderoso. Ele vai surpreender você. Vai fazer além daquilo que você pede, além daquilo que você imagina, além daquilo que você precisa. Deus faz além, Deus surpreende. Amém? Então a situação dela era desesperadora e Deus atendeu na hora certa. Deus atende os necessitados. Não precisa de muita coisa, não, para Deus operar um milagre. Só um pouquinho de azeite na vasilha e Deus vai fazer algo sobrenatural. Amém? Ele destaca também outro milagre aqui, bem interessante, a questão da morte que havia na panela. O que é? Eliseu vai à escola de profetas em Gilgal. Gilgal significa lugar de aliança. É um local onde instruía-se profetas. Então Eliseu já era um mestre, né? E ele vai lá ensinar os profetas. Nessa escola, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus e desenvolvia um relacionamento com o Senhor e contribuía na manutenção da resistência contra a apostasia e idolatria que impedia Israel. Então esses profetas, eles viviam nessa escola, né, e aprendiam, eram alunos, a combater a apostasia, a combater, né, a idolatria. Então eles aprendiam ali a ter um relacionamento com Deus, a buscar uma compreensão melhor da palavra de Deus. Então era a preparação para que esses homens iam enfrentar, né, essas particularidades ou esses desafios na vida de um profeta. Então eles eram preparados ali, porque os profetas naquela época eram perseguidos. Jezabel era perseguidora deles. Tanto que teve um profeta, esqueci o nome dele agora, me perdoa, na próxima eu posso trazer. Não me engano, Obadias, o profeta Obadias. Não profeta, mas depois eu trago para os irmãos. Ele separa em grupo de 50 profetas, esconde eles, porque é Obadias mesmo. Meu ajudante está me ajudando aqui. Meu ajudante não, o presbítero Everton. Obadias, ele vai e esconde 2 grupos de 50 profetas, porque Jezabel estava perseguindo eles, né? Então ele vai lá e esconde eles, porque eles eram muito perseguidos na época. Então esses homens eram preparados para isso. Eliseu estava ali. Eliseu pede para um deles, um profeta novo lá, para ele preparar um alimento, um ensopado, né? E ele vai lá, pega as ervas, prepara o ensopado, só que ele, com a falta de experiência, conhecimento, ele vai lá e pega ervas venenosas e mistura no meio do ensopado bom, e aí vira um veneno, né? E aí Eliseu vai, né? E aqui fala, e é interessante destacar porque a falta de conhecimento desse rapaz, por ser novo, e acontece muito isso, irmãos, hoje no dia. Vamos trazer para o lado espiritual isso, né? Eu gosto sempre de trazer para o lado prático espiritual. Tem muitos profetas hoje que Deus dá algo novo, algo bom, algo sólido, uma mensagem boa, uma mensagem genuína, uma mensagem saborosa, agradável, né? Perfeita da parte de Deus, mas só que ele vai lá, às vezes está com veneno. Por falta de conhecimento traz uma heresia.
destrói uma família, porque ele quer falar além. Ele quer falar aquilo que aquela família ou aquela pessoa precisa de ouvir, mas sim aquilo que a pessoa, que agrada os ouvidos da pessoa. Depois, mais pra frente, aquela pessoa, com aquela mensagem ou com aquela palavra daquele profeta, ela não fica revoltada com o profeta, ela fica revoltada com Deus, ela abandona a Deus, ela não quer saber mais de Deus, porque aquilo que o profeta falou não aconteceu, e é Deus que falou, por que Deus falou e não aconteceu? Porque o profeta tacou veneno naquilo que Deus tinha mandado. Isso acontece nesse contexto. Então nós temos que ter muito cuidado o que vamos falar. Se é da parte de Deus ou se veio de... Então tem muita coisa por falta de conhecer a palavra de Deus. Nós trazemos coisas que são da carne e aí nós envenenamos a mensagem, envenenamos aquilo, o alimento que era para ser distribuído de forma sobrenatural, de forma que mudava a vida das pessoas, agora ela se torna um caos na vida da pessoa e leva a pessoa à morte, né? Então a comida foi servida aos homens, mas logo que eles provaram, gritaram: "Há morte na panela!" Aí Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Então, você vê nos pequenos detalhes, Deus está presente no milagre. Há morte na panela. Havia morte na panela. Havia uma mistura ali. E foi identificado, Deus operou o milagre. Então, são acontecimentos que nos chamam bastante atenção na vida do profeta Eliseu, do ministério, iniciando o ministério do profeta Eliseu, e Deus já operando esses milagres de maneira extraordinária na vida do profeta Eliseu, e nós vemos como Deus ele é soberano, né? Na questão do milagre, na questão que Deus ele está sempre no controle da história, ele está sempre guiando, ele está sempre usando o homem de maneira sobrenatural. Deus precisa de nós para nos usar. Deus precisa de você na posição para que ele possa usar, né? Então Deus ele tem operado milagres na vida dos seus servos. Acontece em cooperações com alguns tipos de trabalho ou atitudes humanas. Deus tem compromisso com as pessoas de fé, mas que também sejam operantes e dirigentes, né? Precisa de uma diligência, precisa de ser operante, precisa estar sempre em manutenção da sua vida cristã, da sua fé em Deus. Você precisa estar sempre em atividade para que Deus possa fazer algo. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero fazer algo da obra do Senhor. Eu quero que Deus me usa. Eu quero ter um ministério, eu quero ser um pastor, eu quero ser um profeta, eu quero ser um presbítero, Mas se você não buscar, se você não ter fé e obediência em Deus, isso não é fácil. Jamais Deus pode usar-nos, né? Jamais. Mas quando nós colocamos na posição, Deus ainda é Deus. Deus é Deus. Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele faz milagres, faz maravilha, assim como ele usou o profeta Eliseu, ele quer nos usar, né? Então, esses milagres confirmam o ministério profético de Eliseu, né? Todos esses milagres, aí você vai ver mais para frente, nós vamos falar, destacar mais milagres, você vai ver como Deus usou o profeta Eliseu nesse ministério profético, né? Como Deus trabalhou na vida dele, serve como exemplo para nós, né? Eu quero aqui deixar esse versículo final aqui do nosso texto áureo, que diz assim: "E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele?" Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: "Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias." 2 Reis 3:11. Então nós vemos que o ministério de Eliseu, Deus já servia Elias. Aí está o segredo. Servo. Ele aprendeu. Ele ficou com Eliseu, com Elias, não sei quanto tempo, mas o tempo que ele ficou, ele foi fiel servo de Elias.
Então aí está o segredo, é poder servir. Se você serve bem o seu líder, com certeza Deus vai te colocar em patamares maiores e Deus vai te usar de maneira extraordinária. Que Deus possa te abençoar, abençoar nossas vidas. Dê seu like, compartilhe. Nós estamos chegando a 100 inscritos, pessoal. E 100 inscritos, o que significa isso? 100 inscritos, nós vamos fazer um sorteio, um brinde. Nós estamos pensando aqui, o Everton, um brinde aí para vocês. E nós vamos fazer um sorteio aí, tá? 100 inscritos. Compartilha aí, quanto mais inscrito aí, mais rápido chega, tá? Nós estamos em 94, se eu não me engano. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor. Um abraço.